Milionário fica chocado ao ver mendiga negra fingir na entrevista para proteger a mãe. O relógio marcava 10 horas do dia mais quente do verão e as ruas de São Paulo ferviam. O sol queimava, refletindo nos vidros do imponente edifício da Bright Corp. Ninguém esperava que naquela manhã a sala do CEO se tornaria palco de um espetáculo inesperado. Renato Tavares, o magnata do setor financeiro, estava prestes a se deparar com uma cena digna dos tabloides. Uma menina de 6 anos, cabelo crespo e olhos arregalados, adentrou o escritório, segurando um currículo amassado como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Desculpe, senhor, sou eu, Una, e estou aqui para ajudar minha mãe. A vozinha dela cortou o ar pesado. Renato, imerso em gráficos e números, ergueu os olhos atônito. Que cena era aquela? Uma criança, sozinha, no meio de um ambiente tão frio e corporativo, com os funcionários sussurrando em choque. A ordem do dia parecia ter sido virada de cabeça para baixo. Luna puxou. Ela precisa desse trabalho. É muito importante pra gente. A inocência dela era quase palpável, e o contraste entre sua fragilidade infantil e a dureza do mundo corporativo fez todos à volta prenderem a respiração. Renato, um homem em sua 40 de anos com ombros largos e um olhar que costumava intimidar, sentiu algo que há muito não experimentava: inquietação. A história da mãe, a luta que aquela menina representava. Isso não era apenas uma entrevista. Era uma convocação direta a seus valores, algo que ele havia enterrado sob camadas de lucro e pragmatismo. Luna, você sabe que isso é um lugar sério. Renato tentou reafirmar seu controle, mas a sinceridade nos olhos da menina o desarmou completamente. Ela insistiu. A senhora Juliana é muito boa. Ela não mente. Por favor, dê uma chance. E ali, em meio a olhares curiosos e murmúrios de reprovação, a sala ganhou um peso emocional quase insuportável. O tente estado de Juliana estava longe de ser um mero detalhe. Era uma bomba relógio. Enquanto a dor física lhe rasgava a alma, o amor pela filha fazia lutar. E agora, a imagem da filha competindo em seu lugar a deixou entre a dor e uma centelha de esperança. As fibras da responsabilidade materna vibravam dentro dela. O que se tornaria de Luna sem uma oportunidade de vida? Com um movimento rápido e socialmente rebelde, Renato se levanta. Não sabia que rumo tomar, mas uma sensação estranha brotava em seu peito, como se ele estivesse prestes a derrubar os muros que sustentam sua frieza. O implacável CEO, que nunca antes havia cogitado uma função mais empática, estava em um ponto de virada. O que isso significa para Juliana? Para você, Luna. E para mim. As palavras escaparam de seus lábios, mas ele mal reconheceu a própria voz. A sala era um campo de batalha de emoções, com os olhos de Luna brilhando como faróis. Ele sentiu as inseguranças de Juliana ecoando em Su. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A sala estava em silêncio tensa. Olhares trocados, corações pulsando em uníssono. Luna estava tão pequena, tão cheia de fé e esperança. Mas quando Renato estava prestes a deixar o coração falar, uma figura conhecida irrompeu pela porta. Era Juliana, a mãe de Luna, com o rosto pálido e olhos marejados, mas com uma expressão de determinação cavada firme. Luna, o que você está fazendo aqui? Oh! A voz de Juliana soou como um trovão em um céu limpo, interrompendo a atmosfera pesada da sala. Todos os olhos se voltaram para ela, e uma onda de choque percorreu o ambiente. O choque não era apenas pela presença inesperada da mãe, mas pela situação que se desenrolava diante deles. Renato, que haviam se preparado tanto para acolher aquela menina heróica, agora se sentia perdido. Mãe, eu vim falar por você. Eu quero ajudar. A exuberância da criança contrastava com a fragilidade da mulher diante dela. Mas o que aconteceu a seguir foi como um golpe no estômago. Juliana olhou para Renato com uma expressão que misturava alívio e desespero. Eu não deveria estar aqui, não agora. Renato sentiu aquele nó na garganta novamente. Quem era ele, imerso em seu mundo de números, para intervir naquela batalha? Ele havia se emocionado com a doçura de Luna, e agora a realidade cruel do momento começava a se impor. A história estava transformando-se em um labirinto onde não havia saída fácil. Juliana, você está mal. Como veio? Os dedos de Renato apertaram a mesa com força, enquanto seu cérebro tentava organizar os elementos confusos. Mas antes que pudesse verbalizar qualquer coisa, uma tosse seca escapuliu de Juliana, seguida de um gemido agonizante. Ela se curvou. A dor era palpável. Alguns funcionários desceram os olhares enquanto outros sussurravam. É preciso chamar uma ambulância. Mas antes que alguém pudesse agir, o som de frenéticos passos ecoou pelo corredor. O segurança, visivelmente alarmado, abriu a porta e, a seguir, um médico apareceu, apressado. Juliana Mendes, recebemos uma chamada de emergência. Você está bem? A confusão tomou conta do ambiente enquanto um novo elemento de tensão se desenrolava. Juliana, ao ouvir o nome de sua doença ser mencionado abertamente, o tom de sua voz soou praticamente como um grito, misturando desespero e desespero. São apenas meus exames, isso é confidencial. Mas a verdade foi lançada como um raio. Você não faz ideia. Não faz ideia do que está acontecendo. A empresa cortou o plano de saúde. Você não tem mais ajuda. Os olhos de Renato se arregalaram. Isso mudava tudo. Aquele peso emocional que ele sentia era apenas uma fração do que Juliana suportava. E então surge uma nova revelação, cortante e aguda. Você não sabia, Renato, que sou mais do que uma mãe desempregada. Eu fui sua funcionária há anos. Você não me reconhece? O silêncio se instalou como um manto perturbador. Todos guardavam a respiração, como se o caos da realidade estivesse prestes a engolir a cena. Renato piscou, tentando processar a conexão pessoal que ele não tinha percebido nas longas negociações de contrato. A mulher que ele tinha deixado para trás, a mãe sofredora que agora enfrentava uma batalha que ele apenas começava a compreender. Em meio ao turbilhão, a sala fervilhava de murmúrios. Olhares preocupados, dedos apontando discretamente. O que isso significava? A vida de Luna arriscada por segredos enterrados e o remorso. O ambiente que uma vez parecia
tão claro, agora estava repleto de sombras. Quais verdades estavam ocultas, não apenas sobre Juliana, mas sobre ele mesmo? O desespero dos testemunhos se tornava palpável enquanto todos na sala se propunham a desvelar não apenas a história de Juliana e Luna, mas também o fato de que, sem saber, Renato havia contribuído para o muro que separava a humanidade de números. Quais serão as consequências dessa revelação? E o que Os olhos de Juliana estavam cheios de desespero, enquanto Renato tentava conectar os fios soltos de sua memória, tentando recordar onde tinha visto aquele rosto antes. Mas a cena estava prestes a explodir em um turbilhão de emoções e revelações. E então, do nada, um eco de batidas na porta interrompeu o instante. Todos olharam para trás, e um grupo de homens entrou apressadamente, vestindo ternos escuros. Os rostos estavam tensos, e um deles, com um olhar determinado, se adiantou. Senhor Tavares, temos uma situação crítica envolvendo a saúde de Juliana Mendes. A sala parecia um filme em que o clima calmo se transformava em caos instantaneamente. O homem continuou, sem se importar com a presença de Luna. Ela precisa ser transferida imediatamente para um hospital. Há um problema sério com os exames dela. E a situação é mais grave do que pensávamos. O som de seus passos pesados tinha um peso que parecia fazer o chão tremer. Juliana empalideceu, os olhos arregalados. O que você quer dizer com mais grave? O que aconteceu com meus exames? Sua voz se fragmentou e o desespero tomou conta dela. Renato sentiu o estômago contorcer. Ele mal tinha entendido a profundidade da situação antes que a verdade caísse como uma lâmina. Juliana, você não me disse que sua doença era tão sério, que eles cortaram seu plano de saúde. O que realmente está acontecendo? Os homens internos trocavam olhares, e um deles se virou para Renato, como se estivesse levando uma notícia, que era um punhal. Ela precisa de cuidados que a Bright Corp não pode mais proporcionar. O tratamento dela foi interrompido por falta de pagamento. E ela tem câncer em estágio avançado. E agora, nós precisamos agir rápido. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Luna, que ainda estava firmemente segurando o currículo amassado, não entendia a gravidade da situação. Mãe, você vai ficar bem, não vai? Sua inocência ecoou na sala e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Juliana. Mas a reviravolta não parou por aí. O médico, contendo a tensão, adicionou: e a única chance de Juliana é um tratamento experimental que custa uma fortuna. A empresa precisaria reverter a decisão de cortar seu plano imediatamente. Renato, ainda atordoado, olhou para Juliana e, em um impulso, perguntou: por que você não me disse? Mas antes que ela pudesse responder, a porta se abriu novamente com brutalidade. Um segundo segurança entrou em cena ofegante, trazendo um pequeno envelope de papel com a marca da empresa. Senhor Tavares, recebemos isso. É um documento confidencial que você deve ver. Pode mudar tudo. Todos na sala processavam a intensidade do momento. Pelo amor de Deus, o que mais pode acontecer? Renato pensou, enquanto pegava o envelope. A pressão era insuportável. Ele rasgou o papel e leu, seu coração acelerando. A cada frase, a realidade ia se moldando em algo mais sombrio. Juliana era mais do que ele pensava. Mais do que uma funcionária esquecida.
A verdade era que ela tinha um passado em comum com a filha dele, algo que Renato jamais poderia imaginar. Eles eram mais conectados do que apenas uma empresa e uma funcionária. E ele se lembrou de um segredo obscuro que ele preferia manter enterrado. O ambiente inteiro ficou tenso. Juliana, você é? As palavras falharam. O tempo parecia ter parado. A sala estava um caos, murmúrios e olhares de espanto se espalhavam, enquanto a verdade nua e crua se desenrolava entre eles. Renato, não é a hora. Juliana implorou, mas o dano estava feito. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, e uma nova batalha estava prestes a começar. Que verdades estavam por vir, e como isso mudaria tudo, não apenas para eles, mas para a Bright Corp inteira. Renato olhou para o envelope. A sensação de que algo estava prestes a desmoronar crescia. Ao abrir, leu rapidamente, seus olhos escaneando cada palavra como se precisasse gravá-las. A sala inteira respirava em suspense. Juliana, você é... Antes que pudesse completar a frase, um grito agudo ecoou pelo espaço. Era Luna, que, com os olhos arregalados, apontava para a porta. Mãe, olha! Todos se viraram, e o que viram a seguir deixou a todos em choque. Um homem entrou. Sua presença imponente parecia ocupar todo o ambiente. Ele estava vestindo um terno escuro, e sua expressão era uma mistura de raiva e desespero. Juliana, o que você está fazendo aqui? A voz dele ressoou, pesada como um trovão. Juliana tremia, mas não era por medo. Era reconhecimento. Pedro, o que você quer? Sua voz saiu numa mistura de surpresa e desânimo. Você me deixou no escuro. O que aconteceu com os pagamentos? Eu descobri tudo. Você cortou o plano de saúde para economizar, para se proteger. Pedro gritou, e a intensidade do momento era quase palpável. Os murmúrios se espalharam pela sala. Cabeças se viraram, cada um tentando entender a situação, que rapidamente se transformava em um desfile de revelações. Pedro, calma! Não é o que você pensa. Juliana remexeu-se, mas ele não a deixou continuar. Calma! Calma! Ele gesticulou raivoso, e os olhos de Luna se encheram de lágrimas. Você não entende o que isso significa. Você está ameaçando a vida da nossa filha por causa do seu orgulho. A palavra nossa cortou a atmosfera. A sala parou. Todos estavam trocando olhares de incredulidade. Renato ficou paralisado. Ele sabia que havia algo mais, mas isso era uma carga diferente. Vocês são casados? Ele perguntou. Já sabendo que a resposta mudaria tudo. O embaraço era evidente no rosto de Juliana, e a resposta pendia no ar como uma espada afiada. Estamos separados. Ela finalmente confessou, e a dor em sua voz ecoou. Mas isso não muda o que está acontecendo. Não é o momento certo. Não muda? Não muda? Explodiu novamente, seus nervos à flor da pele. Você acha que eu não faço tudo por vocês duas? E agora você vem aqui fazendo esse teatro? E se a Bright não ajudar? E se você não conseguir o tratamento? Juliana fechou os olhos. Uma onda de emoção a envolvia. Ela queria gritar, mas o desespero de Luna era mais forte. Mãe, eu quero que você fique bem. Por favor. A menina não entendia a complexidade, mas sua inocência jogou uma luz calorosa naquele ambiente carregado de dor e raiva. A pressão aumentava. Renato sentiu seu coração palpitar. Pedro, precisamos focar em ajudar Juliana. O que ela precisa neste momento é apoio. Ele tentou atuar como a voz da razão, mas a tensão era eletricamente carregada, como se um fio estivesse prestes a romper. Então, em meio a todo o tumulto,
uma nova presença surgiu. Era uma mulher idosa. Seus olhos mostravam sabedoria, mas também um peso. Juliana, minha filha, o que está acontecendo? Ela caminhou com firmeza e todos na sala se calaram. O reconhecimento desnudou ainda mais a situação. Mãe! Juliana quase gritou, mas o olhar da mulher era de reprovação. Por que você não me contou? A doença, a luta. Eu estou aqui. Sempre estive. Precisamos agir rápido. Juliana sentiu o chão tremer sob seus pés. Mãe, eu não queria te preocupar. As palavras saíram frágeis, mas a mulher estava inabalável. Preocupar? Você não tem ideia do que perdi até chegar aqui. A verdade não pode mais ser ignorada. A tensionada cena trouxe um turbilhão de emoções à tona. Renato olhou para Juliana, depois para Pedro, depois para a mulher. O que mais poderia ser escondido ali? Em um impulso, a mulher se virou para Renato, e seu olhar era penetrante. Você sabe que é o único que pode reverter isso, não sabe? Seu tom era urgente, enquanto o peso de suas palavras empunhava uma verdade devastadora. Você é o último responsável por esse plano de saúde e por tudo o que aconteceu. As palavras da mulher caíram sobre Renato como um peso. O que isso significava para ele? A sala encheu-se de murmúrios, olhares de espanto e expectativa. O que poderia acontecer agora? A realidade se desdobrava diante dele como um quebra-cabeça impossível. E a batalha estava longe de terminar. E mais, a mulher continuou, com a voz trêmula de indignação. Até você ampliar a visão da Bright sobre seus funcionários, estaremos sempre na linha de frente do abandono. Cada frase dela ecoava como um chamado para a ação. Renato estava paralisado, atormentado entre suas responsabilidades e a dor que estava se desenrolando diante dele. O que ele iria fazer agora? E como isso mudaria tudo ao seu redor? As reviravoltas pareciam intermináveis, e o que estava em jogo nunca havia sido tão claro. Renato olhou para o envelope. A sensação de que algo estava prestes a desmoronar crescia. A mulher idosa o encarava. A urgência em seus olhos era palpável. Você sabe que é o único que pode reverter isso. Não sabe? A tensão na sala foi como um raio, cortando o ar pesado que os envolvia. Juliana estava paralisada, como se as palavras da mãe a tivessem atingido em cheio. O que aquilo significava? O silêncio se instalou, e até Luna parecia perceber a gravidade da situação. Apertando o currículo contra o peito, confusa e assustada. De repente, um grito agudo cortou o silêncio. Todos se viraram para a porta, e foi aí que aconteceu. Um som ensurdecedor de sirenes começou a ecoar do lado de fora. A luz da sala piscou, e antes que alguém pudesse reagir, as portas duplas se abriram e um grupo de paramédicos entrou, com um olhar sério e determinado. Precisamos de espaço! Um deles gritou, empurrando alguns funcionários que estavam paralisados, incrédulos com a cena. Juliana Mendes, temos que levá-la agora! A urgência na voz deles era como um balde de água fria em meio ao caos emocional. Tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Renato olhou para Juliana, que agora estava ainda mais pálida. Luna, segurando a mão da mãe, começou a chorar. Mãe, por favor, não! O desespero da menina quebrava o coração de todos na sala. Mas a revelação chocante ainda estava por vir. Enquanto os paramédicos se preparavam para levar Juliana, um homem alto e magro entrou pela porta lateral. Sua presença era inconfundível. Espera! Ele gritou, seus olhos alertas. O rosto de Pedro ficou branco como papel. O que está acontecendo aqui?
A tensão se intensificou e algo na expressão de Pedro fez Renato sentir um aperto no estômago. Você não deveria estar aqui, Juliana disse, a voz tremendo enquanto olhava para ele com uma mistura de raiva e medo. A sala estava em um completo estado de confusão. O que aqueles dois tinham a ver um com o outro? Eu não ia deixar você fazer isso sem me avisar. Pedro soltou, um calor de indignação saindo dele como uma chama incontrolável. O eco da sirene atrás deles parecia entrar na sinfonia do pânico. Você não entende. Não podemos discutir agora. Juliana respondeu, mas a gravidade da situação parecia estar escapando de suas mãos. O homem chegou mais perto e os marcos do passado começavam a se unir de uma forma que ninguém esperava. De repente, ele se virou para Renato com um olhar que poderia derreter aço. Você tem um filho, não tem? Um filho que ainda não conhece? As palavras dele caíram pesadas no ar. Renato ficou atordoado. O mundo ao redor começou a girar. Como é que Pedro sabia de seu filho? O que era aquele segredo escondido na escuridão? O olhar de Pedro, que um dia foi de amor, agora exibia uma mistura de vingança e dor. Pedro, isso não é hora para isso! Juliana gritou, mas a verdade tinha sido lançada como uma bomba, dividindo a sala em duas partes. Aqueles que estavam em choque e aqueles que estavam prontos para gritar. Renato sentiu um nó no peito. O que estava acontecendo? A revelação de um filho? Como isso mudaria tudo? Ele olhou para Luna. Ela ainda estava entre eles. Uma criança perdida em meio a um caos crescente. Fiquem longe dela! Renato se virou para Pedro, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas Pedro avançou e a tensão ficou insuportável. Se você sabia, tinha que ter me contado. Não pode simplesmente jogar isso na minha cara enquanto minha ex-mulher está prestes a ser levada para a emergência. Sua voz tremia, misturando dor e ressentimento. Uma onda de murmúrios passou pela sala. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Eram os sussurros atordoados dos funcionários e do médico que agora tentava acalmar os ânimos. A sala estava prestes a explodir em um turbilhão de emoções, e Renato sentiu que o chão estava sumindo sob seus pés. Em um instante, tudo estava claro e emaranhado ao mesmo tempo. E no meio de toda essa confusão, uma única verdade inquietante começou a emergir. As vidas deles estavam interligadas de uma forma que ninguém havia imaginado. O impacto da revelação balançou as estruturas, e Renato sabia que deveria descobrir a verdade, mas ao mesmo tempo temia o que poderia vir depois. Precisamos sair daqui. Um dos paramédicos insistiu, mas antes que pudessem agir, uma nova voz irrompeu, cortando a tensão como uma faca. Juliana Mendes, você está presa. O choque foi incomensurável. Quem era aquele e como isso se desenrolaria? A sala estava prestes a desmoronar e Renato, em um mar de incertezas, não conseguia ver um caminho claro à frente. O que mais estava escondido? Quais segredos, antes enterrados, estavam prestes a vir à tona? A sala congelou. Juliana Mendes, você está presa. Ecoou a voz, chocando todos como um trovão. Os olhos viraram-se para o homem alto, que parecia emanar uma autoridade inquestionável. A tensão alcançou novos picos e as emoções transbordaram. Não era só uma crise de saúde agora. Era uma questão de legalidade, de culpa
e de segredos ocultos. Juliana caiu em si, a cor esvaindo-se de seu rosto, já pálido. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro quase inaudível. Luna se encolheu, apertando-se contra a mãe, os olhos cheios de medo e confusão. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Juliana, transbordando de frieza. Nós sabemos sobre o esquema, Juliana, sobre a falsificação dos documentos para obter o plano de saúde. A Bright Corp não vai suportar isso. As palavras dele caíram como uma pedra no lago, criando ondas de choque. O restante da sala estava em estado de aturdimento, murmúrios surgindo aqui e ali. Não, isso não pode ser verdade. Renato interveio, o coração disparando, sua mente lutando para entender a avalanche de informações. Juliana, o que ele está falando? É verdade? A incredulidade na voz dele ressoou. Quase todos na sala olhavam, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Juliana balançou a cabeça, tentando recuperar os pensamentos. Eu não fiz nada disso. Ele está mentindo. Eu só queria cuidar da minha filha. Seu olhar se alternava entre o homem e Renato, buscando qualquer sinal de compaixão ou compreensão. Mas Pedro, que estava ainda mais distante da cena, aparentava frieza. Eu avisei você, Juliana. Não havia outra saída. Você ficou tanto tempo oculta, achando que poderia se safar. Seu tom foi como um chicote, revelando uma ferida que parecia mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A sala fervia de choque e emoções. As palavras de Pedro ressoavam no ar, revelando um passado que todos ignoravam. Você está dizendo que Juliana estava envolvida em algo muito mais sério? Os murmúrios aumentaram e o clima entre os presentes mudou rapidamente. Ninguém sabia como isso havia chegado a esse ponto. Renato olhou para Juliana e seu coração se apertou. Era para ser uma chance de recomeçar, Juliana. Como você pode estar envolvida em algo assim? Ele não entendia. Não podia imaginar que ela tinha um lado que não conhecia. Juliana lançou um olhar desesperado para Luna, a pequena segurando sua mão com força, seu olhar puro, refletindo um amor incondicional. Mãe, você só queria me proteger, certo? A inocência de Luna era um contraste brutal à tensão que cercava a sala. Era impossível para todos lá não se deixar levar pela verdadeira essência daquela criança. No meio do caos, o homem finalmente falou novamente. Juliana, você precisa vir conosco. O governo não aceita mais evasão fiscal. Não importa que você esteja doente. Você terá que responder por seus atos. As palavras dele eram uma sentença, e o peso da realidade parecia esmagar todas as esperanças. Então, sem avisar, as portas da sala se abriram abruptamente, com um estrondo. Mais 2 homens, uniformizados como policiais, entraram com expressões sérias. Recebemos uma denúncia de fraude em relação aos cuidados médicos de Juliana Mendes. Precisamos que ela se entregue. A tensão estourou como um balão sobrecarregado. Um calafrio percorreu a sala e os olhares trocaram-se, cada um tentando processar o que estava acontecendo. Renato lutava contra a maré de informações. Como tudo isso poderia ter sido escondido? O que era real e o que era apenas uma fachada? O clima estava turbulento e o futuro de Juliana e Luna parecia incerto. Juliana olhou para os policiais, a dor dilacerando-a por dentro. Por favor, vocês não podem levá-la. Eu só preciso de tempo para resolver isso. Mas as palavras soaram vazias, ecoando na sala carregada de ansiedade.
Luna, segurando a mão da mãe, olhou para todos, sua mente infantil lutando para entender a gravidade da situação. Mãe, fica comigo, eu vou te ajudar. O desespero na voz da menina poderia ter quebrado qualquer coração. Mas ali, naquele momento, ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o ambiente se iluminou com a luz agressiva de equipamentos policiais, que entravam no local em busca de mais informações. A cena estava prestes a se transformar em um espetáculo que desafiava qualquer entendimento. Quais segredos permaneceriam escondidos nessa confusão? O que mais poderia vir à tona? Fiona olhou severamente para Renato, como se tentasse limpar a neblina de suas pernas. O que eles revelariam a seguir? E Júlia, a mãe de Luna, poderia sobreviver a tudo isso? A sala congelou. Juliana Mendes, você está presa! Ecoou a voz, chocando todos como um trovão. Os olhos viraram-se para o homem alto, que parecia emanar uma autoridade inquestionável. A tensão alcançou novos picos e as emoções transbordaram. Não era só uma crise de saúde agora, era uma questão de legalidade, de culpa e de segredos ocultos. Juliana caiu em si, a cor esvaindo-se de seu rosto já pálido. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Luna se encolheu, apertando-se contra a mãe, os olhos cheios de medo e confusão. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Juliana transbordando de frieza. Nós sabemos sobre o esquema, Juliana, sobre a falsificação dos documentos para obter o plano de saúde. A Bright Corp não vai suportar isso. As palavras dele caíram como uma pedra no lago, criando ondas de choque. O restante da sala estava em estado de aturdimento, murmúrios surgindo aqui e ali. Não, isso não pode ser verdade. Renato interveio, o coração disparando, sua mente lutando para entender a avalanche de informações. Juliana, o que ele está falando? É verdade? A incredulidade na voz dele ressoou. Quase todos na sala olhavam, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Juliana balançou a cabeça, tentando recuperar os pensamentos. Eu não fiz nada disso. Ele está mentindo. Eu só queria cuidar da minha filha. Seu olhar se alternava entre o homem e Renato, buscando qualquer sinal de compaixão ou compreensão. Mas Pedro, que estava ainda mais distante da cena, aparentava frieza. Eu avisei você, Juliana. Não havia outra saída. Você ficou tanto tempo oculta, achando que poderia se safar. Seu tom foi como um chicote, revelando uma ferida que parecia mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A sala fervia de choque e emoções. As palavras de Pedro ressoavam no ar, revelando um passado que todos ignoravam. Você está dizendo que Juliana estava envolvida em algo muito mais sério? Os murmúrios aumentaram e o clima entre os presentes mudou rapidamente. Ninguém sabia como isso havia chegado a esse ponto. Renato olhou para Juliana e seu coração se apertou. Era para ser uma chance de recomeçar. Juliana! Como você pode estar envolvida em algo assim? Ele não entendia. Não podia imaginar que ela tinha um lado que não conhecia. Juliana lançou um olhar desesperado para Luna, a pequena segurando sua mão com força. Seu olhar puro, refletindo um amor incondicional. Mãe, você só queria me proteger, certo? A inocência de Luna era um contraste brutal à tensão que cercava a sala. Era impossível para todos lá não se deixar levar pela verdadeira essência daquela criança. No meio do caos, o homem finalmente falou novamente. Juliana, você precisa vir conosco.
O governo não aceita mais evasão fiscal. Não importa que você esteja doente. Você terá que responder por seus atos. As palavras dele eram uma sentença, e o peso da realidade parecia esmagar todas as esperanças. Então, sem avisar, as portas da sala se abriram abruptamente com um estrondo. Mais 2 homens, uniformizados como policiais, entraram com expressões sérias. Recebemos uma denúncia de fraude em relação aos cuidados médicos de Juliana Mendes. Precisamos que ela se entregue. A tensão estourou como um balão sobrecarregado. Um calafrio percorreu a sala e os olhares trocaram-se. Cada um tentando processar o que estava acontecendo. Renato lutava contra a maré de informações. Como tudo isso poderia ter sido escondido? O que era real e o que era apenas uma fachada? O clima estava turbulento e o futuro de Juliana e Luna parecia incerto. Juliana olhou para os policiais, a dor dilacerando-a por dentro. Por favor, vocês não podem levá-la. Eu só preciso de tempo para resolver isso. Mas as palavras soaram vazias, ecoando na sala carregada de ansiedade. Luna, segurando a mão da mãe, olhou para todos. Sua mente infantil lutando para entender a gravidade da situação. Mãe, fica comigo. Eu vou te ajudar. O desespero na voz da menina poderia ter quebrado qualquer coração. Mas ali, naquele momento, ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o ambiente se iluminou com a luz agressiva de equipamentos policiais, que entravam no local em busca de mais informações. A cena estava prestes a se transformar em um espetáculo que desafiava qualquer entendimento. E então, a reviravolta brutal chegou em um instante. Um dos policiais, com um olhar sério, virou-se para Renato. Você é o senhor Renato Tavares, certo? O homem o encarou com ar de reprovação. Você tem uma ordem de prisão contra você também. É por fraude fiscal e conluio com Juliana Mendes. O choque atingiu Renato como um soco no estômago. O quê? Você tá brincando? Eu não fiz nada disso! Ele estava em estado de negação, a mente girando, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Juliana, assustada, olhou para Renato. O que você quis dizer com isso? Sua voz tremia e o medo começou a se espalhar pela sala. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterrorizante. O seu nome estava na lista de colaboradores de Juliana. O policial respondeu, sem expressões. Sabemos que você ajudou a falsificar documentos. Isso é gravíssimo. Esta situação se tornou um caso criminal. Você pode ser condenado por muito mais do que imaginava. Renato piscou. As peças estavam se movendo sob seus pés, e a sensação de trauma preencheu a sala. Ele se viu cercado por olhares julgadores, pela própria confusão que dominava sua mente. O que mais estava escondido? A sala estava prestes a desmoronar, e todos ali apresentados a um novo cenário devastador. Luna saltou, ficando entre os dois, seus olhos arregalados com medo. Não levem minha mãe, e não levem você também. Sua voz ecoou, um grito de inocência perdida em meio ao turbilhão de acusações. O policial se aproximou decidido. Juliana, vem conosco. E você, Tavares? Já era hora de entender a verdade que você tanto tenta esconder. E em meio a tudo isso, um novo mistério se formou. Que laços ocultos ainda poderiam ser revelados? Quais segredos ainda permaneciam nas sombras, prontos para surgir e transformar a vida de todos? O futuro estava mais incerto do que nunca, e a tensão no ar
Era um prenúncio de que nada seria mais como antes. A sala congelou. Juliana Mendes, você está presa! Ecoou a voz, chocando todos como um trovão. Os olhos viraram-se para o homem alto, que parecia emanar uma autoridade inquestionável. A tensão alcançou novos picos e as emoções transbordaram. Não era só uma crise de saúde agora. Era uma questão de legalidade, de culpa e de segredos ocultos. Juliana caiu em si, a cor esvaindo-se de seu rosto já pálido. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Luna se encolheu, apertando-se contra a mãe, os olhos cheios de medo e confusão. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Juliana, transbordando de frieza. Nós sabemos sobre o esquema, Juliana, sobre a falsificação dos documentos para obter o plano de saúde. A Bright Corp não vai suportar isso. As palavras dele caíram como uma pedra no lago, criando ondas de choque. O restante da sala estava em estado de aturdimento, murmúrios surgindo aqui e ali. Não, isso não pode ser verdade. Renato interveio, o coração disparando, sua mente lutando para entender a avalanche de informações. Juliana, o que ele está falando? É verdade? A incredulidade na voz dele ressoou. Quase todos na sala olhavam, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Juliana balançou a cabeça, tentando recuperar os pensamentos. Eu não fiz nada disso, ele está mentindo. Eu só queria cuidar da minha filha. Seu olhar se alternava entre o homem e Renato, buscando qualquer sinal de compaixão ou compreensão. Mas Pedro, que estava ainda mais distante da cena, aparentava frieza. Eu avisei você, Juliana. Não havia outra saída. Você ficou tanto tempo oculta, achando que poderia se safar. Seu tom foi como um chicote, revelando uma ferida que parecia mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A sala fervia de choque e emoções. As palavras de Pedro ressoavam no ar, revelando um passado que todos ignoravam. Você está dizendo que Juliana estava envolvida em algo muito mais sério? Os murmúrios aumentaram e o clima entre os presentes mudou rapidamente. Ninguém sabia como isso havia chegado a esse ponto. Renato olhou para Juliana e seu coração se apertou. Era para ser uma chance de recomeçar, Juliana. Como você pode estar envolvida em algo assim? Ele não entendia. Não podia imaginar que ela tinha um lado que não conhecia. Juliana lançou um olhar desesperado para Luna, a pequena segurando sua mão com força. Seu olhar puro, refletindo um amor incondicional. Mãe, você só queria me proteger, certo? A inocência de Luna era um contraste brutal à tensão que cercava a sala. Era impossível para todos lá não se deixar levar pela verdadeira essência daquela criança. No meio do caos, o homem finalmente falou novamente. Juliana, você precisa vir conosco. O governo não aceita mais evasão fiscal. Não importa que você esteja doente. Você terá que responder por seus atos. As palavras dele eram uma sentença, e o peso da realidade parecia esmagar todas as esperanças. Então, sem avisar, as portas da sala se abriram abruptamente, com um estrondo. Mais 2 homens, uniformizados como policiais, entraram com expressões sérias. Recebemos uma denúncia de fraude em relação aos cuidados médicos de Juliana Mendes. Precisamos que ela se entregue. A tensão estourou como um balão sobrecarregado.
Um calafrio percorreu a sala, e os olhares trocaram-se, cada um tentando processar o que estava acontecendo. Renato lutava contra a maré de informações. Como tudo isso poderia ter sido escondido? O que era real e o que era apenas uma fachada? O clima estava turbulento e o futuro de Juliana e Luna parecia incerto. Juliana olhou para os policiais, a dor dilacerando-a por dentro. Por favor, vocês não podem levá-la. Eu só preciso de tempo para resolver isso. Mas as palavras soaram vazias, ecoando na sala carregada de ansiedade. Luna, segurando a mão da mãe, olhou para todos, sua mente infantil lutando para entender a gravidade da situação. Mãe, fica comigo. Eu vou te ajudar. O desespero na voz da menina poderia ter quebrado qualquer coração, mas ali, naquele momento, ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o ambiente se iluminou com a luz agressiva de equipamentos policiais, que entravam no local em busca de mais informações. A cena estava prestes a se transformar em um espetáculo que desafiava qualquer entendimento. E então, uma reviravolta chocante ocorreu. O celular tocou, ecoando na sala, quebrando o momento de agonia. Renato achou que poderia ignorá-lo, mas o olhar carregado de preocupação de um dos oficiais fez com que ele hesitasse. Espere! O policial se virou rapidamente, reconhecendo o número. É uma ligação de dentro do prédio. Todos pararam, atenção crescente. O oficial atendeu, e a voz do outro lado era apressada. Precisamos agir agora! Chegou uma informação de que Renato Tavares não é quem diz ser. Ele é filho do verdadeiro dono da Bright Corp e está envolvido em toda essa fraude. A sala ficou em absoluto silêncio. Renato sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Filhos do verdadeiro dono. O que isso significava? Os olhos de Juliana e Pedro se arregalaram, perdidos em uma confusão de emoções. O oficial continuou. Ele não pode ser preso até que a investigação seja concluída. Se isso se espalhar, tudo que construímos pode vir abaixo. E Juliana? Ele hesitava, esquecendo por um momento sua seriedade. Os dois, eles estavam tentando proteger você todos esses anos. Um murmúrio coletivo se espalhou pela sala. O choque era palpável. Juliana olhou para Renato, seu coração acelerando. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ninguém conseguia imaginar o que viria a seguir. Ficou claro que a dinâmica entre eles mudaria para sempre. E enquanto o caos se desenrolava, um novo mistério emergia. A ligação revelava algo muito mais profundo. Quais segredos ainda não tinham sido desenterrados? E mais importante, como isso afetaria Luna e seu destino? A sala parecia girar, cada um preso em seu próprio turbilhão de emoções. Tudo havia mudado em um instante, e a pergunta permanecia: o que mais estava escondido sob a superfície? A revelação poderia ser a chave para a salvação, ou a ruína. A sala congelou. Juliana Mendes, você está presa! Ecoou a voz, chocando todos como um trovão. Os olhos viraram-se para o homem alto, que parecia emanar uma autoridade inquestionável. A tensão alcançou novos picos e as emoções transbordaram. Não era só uma crise de saúde agora. Era uma questão de legalidade, de culpa e de segredos ocultos. Juliana caiu em si, a cor esvaindo-se de seu rosto já pálido. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível.
Luna se encolheu, apertando-se contra a mãe, os olhos cheios de medo e confusão. O homem deu um passo à frente, seus olhos fixos em Juliana, transbordando de frieza. Nós sabemos sobre o esquema, Juliana, sobre a falsificação dos documentos para obter o plano de saúde. A Bright Corp não vai suportar isso. As palavras dele caíram como uma pedra no lago, criando ondas de choque. O restante da sala estava em estado de aturdimento, murmúrios surgindo aqui e ali. Não, isso não pode ser verdade. Renato interveio, o coração disparando, sua mente lutando para entender a avalanche de informações. Juliana, o que ele está falando? É verdade? A incredulidade na voz dele ressoou. Quase todos na sala olhavam, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Juliana balançou a cabeça, tentando recuperar os pensamentos. Eu não fiz nada disso. Ele está mentindo. Eu só queria cuidar da minha filha. Seu olhar se alternava entre o homem e Renato, buscando qualquer sinal de compaixão ou compreensão. Mas Pedro, que estava ainda mais distante da cena, aparentava frieza. Eu avisei você, Juliana. Não havia outra saída. Você ficou tanto tempo oculta, achando que poderia se safar. Seu tom foi como um chicote, revelando uma ferida que parecia mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A sala fervia de choque e emoções. As palavras de Pedro ressoavam no ar, revelando um passado que todos ignoravam. Você tá dizendo que Juliana estava envolvida em algo muito mais sério? Os murmúrios aumentaram e o clima entre os presentes mudou rapidamente. Ninguém sabia como isso havia chegado a esse ponto. Renato olhou para Juliana e seu coração se apertou. Era para ser uma chance de recomeçar, Juliana. Como você pode estar envolvida em algo assim? Ele não entendia. Não podia imaginar que ela tinha um lado que não conhecia. Juliana lançou um olhar desesperado para Luna, a pequena segurando sua mão com força, seu olhar puro refletindo um amor incondicional. Mãe, você só queria me proteger, certo? A inocência de Luna era um contraste brutal à tensão que cercava a sala. Era impossível para todos lá não se deixar levar pela verdadeira essência daquela criança. No meio do caos, o homem finalmente falou novamente. Juliana, você precisa vir conosco. O governo não aceita mais evasão fiscal. Não importa que você esteja doente. Você terá que responder por seus atos. As palavras dele eram uma sentença, e o peso da realidade parecia esmagar todas as esperanças. Então, sem avisar, as portas da sala se abriram abruptamente com um estrondo. Mais 2 homens, uniformizados como policiais, entraram com expressões sérias. Recebemos uma denúncia de fraude em relação aos cuidados médicos de Juliana Mendes. Precisamos que ela se entregue. A tensão estourou como um balão sobrecarregado. Um calafrio percorreu a sala e os olhares trocaram-se, cada um tentando processar o que estava acontecendo. Renato lutava contra a maré de informações. Como tudo isso poderia ter sido escondido? O que era real e o que era apenas uma fachada? O clima estava turbulento e o futuro de Juliana e Luna parecia incerto. Juliana olhou para os policiais, a dor dilacerando-a por dentro. Por favor, vocês não podem levá-la. Eu só preciso de tempo para resolver isso. Mas as palavras soaram vazias, ecoando na sala carregada de ansiedade. Luna, segurando a mão da mãe, olhou para todos. Sua mente infantil lutando para entender a gravidade da situação. Mãe, fica comigo.
Eu vou te ajudar. O desespero na voz da menina poderia ter quebrado qualquer coração. Mas ali, naquele momento, ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o ambiente se iluminou com a luz agressiva de equipamentos policiais, que entravam no local em busca de mais informações. A cena estava prestes a se transformar em um espetáculo que desafiava qualquer entendimento. E então, uma reviravolta chocante ocorreu. Um celular tocou, ecoando na sala, quebrando o momento de agonia. Renato achou que poderia ignorá-lo, mas o olhar carregado de preocupação de um dos oficiais fez com que ele hesitasse. Espere! O policial se virou rapidamente, reconhecendo o número. É uma ligação de dentro do prédio! Todos pararam, a tensão crescente. O oficial atendeu, e a voz do outro lado era apressada. Precisamos agir agora. Chegou uma informação de que Renato Tavares não é quem diz ser. Ele é filho do verdadeiro dono da Bright Corp e está envolvido em toda essa fraude. A sala ficou em absoluto silêncio. Renato sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Filhos do verdadeiro dono? O que isso significava? Os olhos de Juliana e Pedro se arregalaram, perdidos em uma confusão de emoções. O oficial continuou. Ele não pode ser preso até que a investigação seja concluída. Se isso se espalhar, tudo o que construímos pode vir abaixo. E Juliana? Ele hesitava, esquecendo por um momento sua seriedade. Os dois, eles estavam tentando proteger você todos esses anos. Um murmúrio coletivo se espalhou pela sala. O choque era palpável. Juliana olhou para Renato, seu coração acelerando. O que mais estava escondido nessa teia de segredos? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e ninguém conseguia imaginar o que viria a seguir. Ficou claro que a dinâmica entre eles mudaria para sempre. E enquanto o caos se desenrolava, um novo mistério emergia. A ligação revelava algo muito mais profundo. Quais segredos ainda não tinham sido desenterrados? E mais importante, como isso afetaria Luna e seu destino? A sala parecia girar, cada um preso em seu próprio turbilhão de emoções. Tudo havia mudado em um instante, e a pergunta permanecia. O que mais estava escondido sob a superfície? A revelação poderia ser a chave para a salvação ou a ruína. Juliana estava paralisada, o peso das palavras dos policiais a esmagando. O que você quer dizer com isso? Eu não sou uma criminosa. Sua voz tremia, e a dor em seu olhar refletia a batalha interna que havia travado por tanto tempo. Luna se encolheu mais perto da mãe. Mãe, o que está acontecendo? Fala comigo. A voz da pequena era cheia de desespero, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Aquela cena era mais do que qualquer criança deveria testemunhar. A sala estava carregada de uma pressão palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. Pedro, ao ouvir as palavras pesadas, pareceu finalmente perceber a gravidade da situação. Juliana, eu sabia que você estava enfrentando problemas, mas isso... Ele se aproximou, a frustração estampada no rosto. Como você pôde esconder isso de mim? A pergunta ecoou no ar e os murmúrios começaram. Todos na sala estavam focados nos dois, tentando processar a revelação e os seus impactos. Ninguém sabia de quem eram as verdadeiras culpas. Mas o olhar de Renato, que sempre fora tão forte, agora estava em conflito. Ele olhou para Juliana, a mulher que havia capturado seu coração de um jeito que ele não entendia. Juliana, eu só queria te ajudar. Como você não me contou?
Juliana fechou os olhos, lembrando dos sacrifícios que fizera. Estava com medo. Medo de te perder. Medo pelo futuro da Luna. Eu só queria proteger vocês. A dor em sua voz cortou o ambiente pesado, revelando o amor que a impulsionara a tomar decisões erradas. Os policiais estavam impassíveis. Mas algo começou a mudar no clima. O oficial que havia entrado primeiro fixou os olhos em Renato, como se esperasse por algo. Se você for mesmo filho do dono da Bright, isso muda tudo. Mas precisa ficar claro, você também está envolvido. Um silêncio atordoado tomou conta e os murmúrios aumentaram. Chega! Renato gritou, olhando para todos, buscando clareza em meio ao caos. Eu não sou um criminoso. Estou disposto a ajudar Juliana a consertar tudo isso. Os olhares de dúvida o cercaram, mas a coragem na voz dele ressoou. Juliana e eu não planejamos isso. A verdade é que todos nós merecemos uma chance de corrigir nossos erros. A tensão estava no limite quando Juliana, lá na frente, se virou e despediu-se de Luna. Você é a razão pela qual eu luto, minha filha. Nunca esqueça disso. As lágrimas escorriam em suas bochechas, cruzando o queixo em um fluxo que parecia ser interminável. Luna a abraçou sem entender totalmente, mas sentindo a raiz do amor que a sustentava. Os policiais hesitaram, percebendo a transformação da cena. Talvez um deles começou. Se você se dispor a ajudar, poderíamos considerar a possibilidade de uma solução menos severa. Renato sentiu um impulso de esperança. Vamos trabalhar juntos. Todos nós podemos salvar Juliana e ajudar a Bright a se redimir. Juliana olhou para ele e um fio de esperança brilhou em meio à escuridão. Renato, você faria isso por mim? A fragilidade em seu olhar o desarmou completamente. Sim, ele respondeu, finalmente sentindo a gravidade de seu papel. Eu estou aqui para você, para Luna. Vamos lutar por isso juntos. E naquele momento, um novo objetivo se formou. Uma teia de redenção que uniria todos. À medida que os policiais revisavam a situação, os murmúrios diminuíram, e a sala começou a se desenhar como uma comunidade unida pela esperança. As portas do futuro pareciam se abrir lentamente, mas a dúvida ainda pairava. Conseguiriam de fato encontrar um caminho de volta? Ou seriam apenas mais uma história de tragédia? Agora é sua vez de agir. Se você ficou aqui até o final, precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Não se esqueça de inundação a seção de comentários. Eu quero saber o que você achou desse desfecho, suas reações e teorias. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam.